A história começa com uma guerra brutal. Entre todos que lutam, um se destaca. Ele tem habilidades incríveis com a espada e traja roupas escuras. Ele é o príncipe Arnold Reign e iniciou uma guerra contra todo mundo. Entrando no castelo, todos os soldados restantes protegem a entrada, onde estão os príncipes daquele reino. Ali vemos Rishi, nossa protagonista. Arnold anda lentamente e facilmente subjuga todos os seus oponentes, um a um. Mesmo com um contra-ataque aberto, Rishi mal consegue encostar nele. Ela vomita sangue. A espada de seu inimigo a atravessou por completo. Ela pensa sobre ter vivido essa vida ao máximo. Mas, na próxima. Assim, o tempo volta. Volta para a época em que ela foi rejeitada pelo seu noivo, o príncipe Dietrich. Mas ela simplesmente aceita e esnoba aquele príncipe como se ele não fosse nem um pouco importante. Ela sai dali e pensa sobre ter voltado outra vez. Essa não é a segunda, nem a terceira, mas a sua 7ª vida. Ela ainda consegue lembrar de sua primeira vida. Ela ficou, de fato, muito surpresa quando foi rejeitada por aquele príncipe. Ele a acusou de vários crimes falsos, e devido a isso, seus próprios pais a abandonaram. Ela ficou à mercê das ruas, vagando sem rumo até cair de joelhos numa estrada de terra, se perguntando o que faria agora. Assim acontece o seu encontro com os caixeiros viajantes, mercadores. O chefe daquele bando pergunta a Rishi se ela gostaria de subir e ir com eles para a próxima cidade. Seu grupo zomba dele, mas ele diz que sabe julgar as pessoas. Ele admira as roupas de Rishi. Mesmo sob o brilho do luar, o tecido é belíssimo. Somente olhando, ele adivinha de onde são aquelas roupas, dizendo que ela deve ser uma nobre. Nisso, ela tira seu anel e o oferece para venda, o que chama a atenção do mercador. Ela segue o trajeto com o grupo. Vemos que eles são como aventureiros, buscando mercadorias que incendeiam seus corações e vendendo para pessoas que se empolgam tanto quanto eles. Quando o vendedor e o comprador amam um produto, isso cria lucro. Esse é o lema da companhia de comércio Área. Rishi admira muito isso. O mercador vê que ela gostou e que é como um quadro em branco. Ele a convida para partir em jornada com eles. Ela não está mais presa a um príncipe. Pode ir aonde quiser. É livre para fazer o que quiser. Eu gostei do lema desses mercadores. Assim, em sua primeira vida, Rishi aprendeu sobre comércio com Tully, o chefe. Mais tarde, ela partiu sozinha em uma nova jornada, despertando um sonho escondido de conhecer e visitar todos os países. Quando faltava apenas um país para visitar, ela foi envolvida em uma guerra e acabou perdendo sua vida. Assim, ela voltou pela primeira vez ao seu checkpoint. Ela fica surpresa com tudo aquilo. Pensa que é um sonho e belisca suas bochechas. Vê que tudo aquilo, de fato, é real e pensa que é uma segunda chance que Deus lhe deu. Ela lembra que, na vida passada, a única coisa da qual se arrependeu foi de não ter levado mais objetos pessoais consigo, recursos para usar como mercadoria. Ela fica ansiosa para ver Tully e a companhia de comércio Área novamente. Mas, quando chega ao destino, eles já haviam passado. Ela demorou muito pegando suas coisas. Sem saber o que fazer, Rishi abre sua mala e acha um livro de plantas medicinais que sua avó lhe deixou. Ao contrário de sua última vida, desta vez ela tem dinheiro, então só precisa decidir o que fazer com ele. Assim, em sua segunda vida, ela vendeu tudo o que tinha e usou o dinheiro para cruzar o mar e aprender medicina. Ela estudou várias plantas e aproveitou bem a experiência que ganhou em sua primeira vida. Certo dia, ela viajou para um reino e salvou um príncipe com seus conhecimentos, o que o deixou imensamente grato e impressionado. Sua vida era gratificante e recompensadora. Mas, de novo, ela acabou envolvida na guerra e morreu. Assim, o tempo volta novamente para seu checkpoint. Na sua terceira vida, ela decidiu partir em uma jornada de estudo acadêmico com uma pessoa que conheceu em sua vida anterior, o Dr. Michel Eva. Ela estudou com o doutor por vários anos. Depois disso, continuou sua jornada sozinha, mas novamente acabou envolvida na guerra e morreu outra vez. Em sua quarta vida, ela serviu como criada de um duque rico. Na sua sexta vida, ela se passou por um homem e se tornou cavaleiro. Em todas as vidas, ela se sentiu realizada e feliz. Contudo, em todas as suas vidas, após 5 anos, ela sempre morria. Assim, chegamos à sua 7ª vida. Dessa vez, ela decide pegar leve. Ela quer ter uma vida longa nesta chance. Agora que parou para pensar, ela sempre saía do castelo pela entrada principal. Mas, como é agora, ela pensa que será mais rápido se pular da varanda. Mas, ao virar o corredor, ela dá de cara com ninguém mais, ninguém menos que Arnold, o príncipe que tirou sua vida anterior.
Rishi grita de susto, chamando-o de imperador. Arnold fica surpreso que aquela estranha o conhece, mesmo sendo a primeira vez que se veem. Rishi, então, explica que a fama dele o precede. Porém, Arnold diz que seu pai ainda está vivo, então ele não poderia ser chamado de imperador, e sim de príncipe. Rishi, sem alternativa, se desculpa. Ela explica que seu noivado acabou de terminar e que está com pressa. Assim, ela vai até a sacada, tira os sapatos e pula. Arnold fica espantado. Esse ato imprudente, totalmente oposto ao das mulheres, provoca algo em seu coração. Rishi pousa e rola no chão, quebra os saltos de seus sapatos e segue seu rumo. Isso faz Arnold sorrir. Oliver, seu criado mais fiel, surge ali, e Arnold pede para ele preparar seu cavalo. Sim, senhoras e senhores, ele está perdidamente apaixonado. Voltando a Rishi, ela reclama que seu corpo de agora é fraco e que precisa treinar tudo de novo. Em sua caminhada, ela se depara com uma multidão que a procurava. Então, seu ex-noivo, feliz em encontrá-la, vai até ela, cuspindo arrogância e excesso de ego, o que não surpreende em nada Rishi. Ela vê que, dessa vez, não chegou a tempo e ainda por cima deu de cara com seu ex-noivo. Ele, novamente egocêntrico, diz estar vendo que, apesar de ela ter sido indiferente em sua declaração, está profundamente triste por ele ter terminado o noivado. Ele menciona o vestido sujo de Rishi e diz que ela ficou triste vagando pelas ruas. Mas ela pergunta se ele é idiota. Tristeza não suja vestidos. Ela também não está nem um pouco triste por ele ter rompido o casamento. Isso faz as pessoas ao redor cochicharem, vendo que o príncipe parece mais magoado do que ela. Rishi se sente aliviada de não ter passado nenhuma de suas vidas com ele. Ela o lembra de que seu dever é proteger o reino e seus súditos, e não o contrário. Menciona também que se sente muito aliviada por ele ter rompido o casamento, o que faz os guardas rirem. Nesse momento, surge ali a nova pretendente do príncipe, a donzela Marie, que diz para parar de tratar seu príncipe mal. O príncipe fala que ficou sabendo que Rishi a fez chorar e que não perdoará isso. Rishi diz que não há nenhum problema. Ela irá obedecer ao decreto de rompimento do noivado. Ela lembra que tudo o que buscou até ali foi ser a noiva do príncipe herdeiro, o que achou que era o máximo que poderia alcançar sendo uma mulher. Mas agora ela vê que pode encontrar seu próprio valor e tem tudo para isso. Assim, ela diz que não precisa do príncipe para nada, o que o faz cambalear. Rishi também diz para Marie que não sabe quais mentiras ela contou para incriminá-la, mas que não sente raiva disso. Ela vê que Marie busca o bem de sua família com o casamento. Rishi alerta: se seu futuro não for desejado por ela mesma, ele nunca terá sentido. É possível encontrar a felicidade para sua família e para ela também. Assim, ela se retira e pensa no que fará desta vez. O príncipe manda que os guardas aprendam e eles pedem para que ela espere. Nesse instante, Rishi sente uma presença avassaladora. Ela pega a espada do guarda atrás dela e defende um golpe. Um golpe de Arnold. Ele sabia que ela iria defender. Fascinado, ele pergunta onde ela aprendeu essas habilidades, ao que ela responde ser segredo. Ela vê que ele pegou leve com aquele golpe. As pessoas ao redor se preocupam, mas Rishi diz para se afastarem, pois não podem usar de violência contra o herdeiro de Galken, Arnold. Isso impressiona a todos. Arnold é famoso por ter dizimado um exército inteiro sozinho. Rishi então pergunta o que ele faz ali. Certamente não usou sua espada por diversão. Arnold tirou sua vida passada e também causará uma guerra que envolverá todo mundo. A mesma guerra que tirou as vidas de Rishi. Arnold se ajoelha, o que espanta Rishi. Ele pede perdão por sua grosseria há pouco e, assim, pede sua mão em casamento. Ele a pediu mesmo em casamento. O mesmo homem responsável por sua morte 6 vezes seguidas se ajoelhou perante aquele luar e pediu a mão de Rishi. O que vocês fariam no lugar dela? Todos ali ficam impressionados, inclusive a própria Rishi, que recusa imediatamente, mas Arnold se diverte com isso. Nesse momento, o rei daquele império surge ali. Seu filho vai choramingar para ele, mas ele não dá ouvidos e decide limpar o chão com ele. Ele se ajoelha e pede desculpas a Rishi pelo rompimento do noivado, pedindo que ela considere o pedido de Arnold. Nisso, Arnold responde que uma coisa dessas não provocaria nenhuma inimizade, mas que gostaria muito de conversar com Rishi em seus aposentos. Ela acaba aceitando. Já nos aposentos de Arnold, Rishi ainda está confusa com tudo isso, mas Arnold apenas diz que se apaixonou perdidamente por ela. Em sua primeira vida, ela teria agarrado essa chance sem pensar 2 vezes,
mas agora sabe que a vida tem várias escolhas. Agora, Rishi se pergunta o motivo por trás de Arnold ter causado aquela guerra e se poderia descobrir ficando ao lado dele. Assim, ela se decide e propõe condições para que fique com ele. Ela viveria à toa pelo castelo, vagando de um lado para o outro, e Arnold não poderia encostar um dedo sequer nela. Ele ri. Mais tarde, os dois seguem viagem para o reino de Arnold. As carruagens passam por vários lugares, e no caminho, Rishi aproveita para cultivar algumas plantas medicinais. Em um certo ponto da viagem, ela acaba caindo no sono, debruçada sobre uma espada. Ela acorda com a aproximação de Arnold, o que a faz repetir o que tinha dito antes. Porém, ele queria apenas pegar o que ela tomou dele, e vemos que aquela espada era, na verdade, a espada do próprio Arnold. Rishi notou a presença de Arnold mesmo durante o sono, e ele acha isso impressionante. Nisso, ele comenta sobre ter chamado a companhia de comércio escolhida por Rishi, os mercadores de Thule. Ela está empolgada para vê-los nesta vida e acaba se perdendo na beleza do rosto de Arnold sem perceber. Assim, eles são interrompidos por um ataque inimigo. Arnold sai da carruagem e manda Rishi ficar ali e se comportar. Mas Rishi não lhe dá ouvidos e abre a porta com um grampo de cabelo. Quando ela vê, a batalha já tinha terminado. Arnold venceu facilmente todos ali, mas não matou nenhum deles. Seus soldados cuidam dos feridos de ambos os lados. Isso intriga Rishi. Um dos soldados aliados foi ferido com veneno. Apesar de não ser fatal, ele ficaria sentindo dores por vários dias. Nisso, Rishi diz que pode fazer um antídoto. Ela aproveita as plantas que pegou pelo caminho e faz uma mistura do suco. Porém, ela pensa que podem estar desconfiando dela de alguma forma. Pegando a faca envenenada, ela mesma se corta, e Arnold imediatamente tenta impedi-la. Mas ela mostra que está tudo bem e usa o antídoto na ferida em seguida, falando sobre as propriedades das plantas. Eles então tratam os feridos. Oliver fala sobre a confiança de Arnold, que até mesmo trouxe Rishi junto à batalha. Apesar de a espada dele defender melhor os interesses da nação, Rishi saiu por conta própria. Na sua vida como servente, ela aprendeu a destrancar portas, já que sua senhora sempre se trancava no quarto. Arnold pensava que as flores eram apenas decorativas. Ele fica admirado a cada nova descoberta sobre sua amada. Falando sobre seus soldados, Arnold aponta que um dos feridos vivia nas ruas e conquistou seu lugar atual com o próprio esforço. Outro se feriu tentando proteger o mais novo deles. Ele se importa com seus cavaleiros, e isso chama a atenção de Rishi. Assim, Arnold se ajoelha perante ela e agradece por ter salvado seus homens. Rishi não está entendendo mais nada. É como se ele fosse outra pessoa. Ficamos sabendo que os cavaleiros a olhavam de forma estranha, pensando que Rishi era uma inimiga, já que ela é de outro reino. A informação passada ao imperador de Galken é que Arnold se interessou por ela e a roubou. Ou seja, Rishi é considerada como uma refém. Apesar de poder ser discriminada em Galken, o reino de Arnold, ela acha tudo isso ótimo. Sendo uma refém, ela não precisará participar dos deveres oficiais, podendo assim ficar mesmo à toa. Nisso, ela menciona que Arnold quase tocou sua mão mais cedo, ao que ele responde que foi inevitável. Galken influencia todos os outros países do mundo. Esse foi o único lugar que Rishi não conseguiu visitar em todas as suas outras vidas. Ela fica admirada com a beleza do lugar. Chegando ao destino, Arnold diz que a casa de campo onde Rishi iria ficar não pôde ser preparada a tempo, então lhe oferece um quarto de nobre. Porém, ela diz que não é necessário tanta comodidade e que ficará feliz na casa de campo, mesmo que esta estivesse sem uso há anos, afinal, ela é uma refém. Arnold se pergunta por que ela parece tão orgulhosa disso. Chegando lá, a casa estava mesmo muito empoeirada. A criada dentro de Rishi gritava para sair e ela fica animada para arrumar tudo. Nisso, os cavaleiros que ela ajudou antes se oferecem para ajudar com as coisas pesadas. Em alguns anos, Arnold irá matar o pai, o imperador. E assim a guerra vai começar. Rishi sabe disso e, mesmo que seja inútil, ela quer mantê-lo afastado do pai o máximo que puder. Ela é totalmente contra a guerra. Se não fosse por isso, teria tido uma vida longa e cheia de conforto. Mais tarde, Rishi percebe que finalmente conseguiu realizar seu sonho de conhecer todos os países e admira a bela vista. Nisso, ela percebe a presença de Arnold, que fica surpreso. Mesmo ocultando sua presença e se mantendo longe, ela conseguiu senti-lo. Rishi pergunta sobre os pontos da cidade que observa, e Arnold responde o que são cada um deles. Ela fica muito admirada, o que faz Arnold se perguntar por que ela acha tudo tão divertido.
Ela fala sobre seu sonho e que foi o empurrão final para aceitar vir com ele. Mesmo que Arnold diga que aquela cidade não tem nada digno de sua atenção, ela discorda, dizendo que só pelos pontos que ele mencionou, a cidade já se torna incrivelmente bela. Arnold nunca conheceu ninguém como Rish. Todas as suas habilidades em combate, medicina e conhecimentos gerais. Uma dama não precisa de nada disso. Isso faz Rish lembrar de seu passado. Sua mãe sempre insistiu que seu destino era se casar com a família real e ter um herdeiro. Ela não precisava aprender mais nada além de como ser uma esposa e manter as aparências. Ela admira muito cada parte do conhecimento desse mundo e afirma que quem decide o que é desnecessário ou não é ela mesma. Dessa vez, ele não pôde evitar tocá-la. Isso é exatamente o que fez Arnold se apaixonar por ela. Rish é livre para fazer o que quiser, e ele irá apoiar todas as suas decisões. Todas as habilidades dela encantam o coração dele. Rish ainda insiste em pensar que ele mente. Assim, ele se vai e diz para ela pensar em algo que ela queira, pois, dessa vez, ele quebrou o acordo de não tocá-la. Sim, ele mexeu mesmo com Rish, que mal consegue manter o equilíbrio. Em outro dia, Rish acorda de uma boa noite de sono e logo é chamada por Oliver, servo pessoal de Arnold. Ela rapidamente se veste e atende a porta. Oliver se desculpa por aparecer tão cedo, pois seria difícil achar outro momento devido aos deveres inacabáveis com o príncipe. Rish fica sabendo que Oliver já auxilia Arnold há 10 anos e vê que ele se preocupa de verdade com ele. Ele até a analisa sem chamar atenção. Porém Rish é muito perspicaz e diz que ele pode analisá-lo o quanto quiser, o que surpreende Oliver, que se desculpa. Arnold nunca se apaixonou por ninguém, e o próprio fato de ele ter pedido a mão de Rish o surpreende bastante. Oliver então lhe entrega a lista dos convidados de honra a pedido do príncipe. Mais tarde, vemos Diana, uma das servas mais experientes. Suas colegas mais novas lhe pedem ajuda, mas Diana é arrogante e espera que elas façam de forma perfeita, sem experiência alguma. Rish visita Arnold em seu escritório e o surpreende com sua vestimenta. Rish lhe pede para que ela mesma possa escolher a dedo suas servas pessoais, como forma de pagamento por ele tê-la tocado. Arnold concorda, porém diz que a festa daquele dia será apenas para mostrar que o príncipe herdeiro está à procura de alguém. Mas Rish não vê nenhuma desonra em ser uma princesa refém ali e pede que Arnold fique à vontade para revelá-la como sua esposa de fato. Arnold vê que agora parece que ele tem permissão para tocá-la, ao que Rish diz que, nesse caso, eles estão de luvas. Já na festa, Arnold é cercado por alguns convidados. Um deles apresenta sua filha, na tentativa de aproximá-los. Mas Arnold mostra que já encontrou sua esposa, e todos ali ficam impressionados, principalmente as mulheres, ao ver que ele está sorrindo. Ciúmes, inveja e segundas intenções cercam Rish. Porém, comparado ao término de seu noivado em público, isso não é nada. Arnold achou que seria melhor deixar isso claro para todos o quanto antes. Rish está sob sua proteção. Rish fica espantada. O homem que a finalizou em sua vida anterior agora está protegendo-a. Ela menciona que não acha que tem alguém mais assustador que ele ali na arte da espada e que certamente nem ela o venceria. Arnold diz que talvez eles pudessem treinar juntos algum dia, ao que Rish concorda alegremente. Todas as reações de Rish superam as expectativas de Arnold, ainda que Rish esteja interessada no método de ataque de antes. A música começa a tocar. Arnold não quer forçar Rish a dançar, mas ela não vê por que não. Eles ficam bem próximos, assim como naquele dia. Rish tenta inúmeras vezes assumir o controle da dança para ver a reação de Arnold, porém é como se seus passos dissessem: não importa o quanto tente, não adianta. Apesar de tão próximos um do outro, Arnold em nenhum momento invade o espaço de Rish. Esse sim é o último romântico. Todos ficam admirados com a tamanha maestria dos dois. No último passo, Arnold puxa Rish com tudo, o que a desequilibra, e ela tem certeza de que vai cair. Mas Arnold a segura como um verdadeiro cavalheiro. Apesar da admiração de todos, certas garotas tentam provocar Rish com vinho apimentado. Porém ela percebe isso apenas pelo aroma e o bebe, dizendo que é de fato uma bebida exótica, e agradece a recepção. Mais tarde, ela tenta terminar de beber o vinho do lado de fora. Nisso, Arnold surge, perguntando que está picante. O vinho perdeu todo o seu sabor, mas Rish pensa que o mínimo que pode fazer é beber tudo. Arnold toma a taça de sua mão e consome tudo. De fato, estava picante. Arnold pergunta em quem ela estava pensando durante a dança, o que pega Rish de surpresa. Porém, ela não pode dizer que estava pensando em sua versão futura, então responde que estava preocupada com sua saúde. Ela percebeu que seu movimento do lado esquerdo é levemente mais lento e que deve haver uma ferida na região do pescoço.
De fato, é uma ferida antiga que contrai um pouco sua pele. Rishi fica abismada. Aquilo foi o resultado de uma lâmina que o atingiu diversas vezes com a intenção de finalizá-lo. Pouquíssimas pessoas sabem desse ferimento, e ninguém jamais percebeu isso só de olhar. Rishi pergunta o que provocou aquilo, mas Arnold muda de assunto, dizendo que a noite está esfriando, e parte em seguida. No dia seguinte, Rishi finge ser uma serviçal novamente. Diana passa ali e é arrogante novamente, apressando suas colegas mais novas e reclamando do trabalho que fizeram antes. Rishi se oferece para ajudá-las, e Diana se pergunta como ela consegue tanto tempo para isso. Rishi percebe que Diana carrega um papel com anotações, deduzindo que ela sabe escrever. As colegas mais novas se desculpam com Rishi, pois não conseguem lembrar de tudo. Rishi é gentil e diz que, no começo, é sempre mais difícil. Rishi fica sabendo que Diana é de uma família rica, porém eles se endividaram e perderam muito. Na apresentação de escolha das servas, todas ficam de prontidão na casa de campo que a própria Rishi limpou. Diana fica admirada com o quanto tudo ali está limpo e se pergunta quem poderia ter feito aquilo. Nisso, a princesa finalmente aparece, e Oliver a anuncia. Diana não acredita em seus olhos, assim como todas as outras. Rishi queria aprender a realidade de todas elas, por isso fingiu ser uma serva comum. Ela anuncia as servas de sua escolha, e, apesar de haverem 3 profissionais ali, ela não escolhe nenhuma delas. Diana não aceita isso. Ela deu tudo de si por essa posição a vida inteira. Nisso, Rishi diz que, a partir de hoje, Diana não será mais criada. Rishi pergunta se, no início, Diana fazia seus deveres do mesmo modo que faz agora. Diana confessa que não conseguia lembrar de tudo e que as mais experientes estavam sempre ocupadas. Então, ela observou e aprendeu, e, apesar de ter se tornado uma das melhores, ela tinha algo que todas as outras não tinham. Ela já sabia ler e escrever. Pouquíssimas famílias receberam a mesma educação. Apesar de ter se tornado uma criada de elite, Diana não conseguia entender por que todas as outras não conseguiam acompanhar, e agora percebe que nunca ensinou direito. Rishi então tem uma ideia. Quer transformar aquela casa de campo em um centro de treinamento de criadas, sendo Diana uma das instrutoras. Todas aprenderiam a ler e escrever e teriam vantagem em muitas coisas. Mais tarde, Rishi se arruma e pretende firmar uma aliança com os mercadores que conheceu em sua primeira vida. E assim, reencontramos Tully. E assim encerramos mais um recap. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se você gosta de anime recap, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir e até a próxima.